Amém? Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu sou um instrumento de Deus neste lugar para estabelecer o reino dele aqui. Amém? Nós somos, querido, esse povo, nós somos essas mulheres que fomos chamadas, levantadas, escolhidas para fazer diferença. E Deus está nos despertando para isso, amém? Então vamos aqui fazer esse encontro, esse bate-papo. Eu tenho certeza que você sairá daqui abençoadíssima em nome de Jesus, amém? Todas as mulheres aqui estão convidadas para receber essa palavra. Às 18 horas, junto com a sua presença, você vai trazer olha, gente, deixa eu falar para quem está visitando. Crente, já dizia o povo por aí, que nós não bebe, nós não cheira, mas que nós come. Crente, quando se reúne, tem comida, né? Crente, é assim, célula, encontro de 3, já rola comida, né? Já, comida. Nós vamos fazer um momento de comunhão também. Então eu quero convidar você a usar o seu talento aí. Se você sabe fazer um bolo, se você sabe fazer uma torta, traga aí. Tem gente que não sabe fazer nem bolo nem torta, mas tem o dom de comprar. Então deixa Deus usar, vai ali naquele lugar onde tem qualidade. Traga aí um pratinho, alguma coisa para a gente compartilhar. Amém? Que nós não queremos gerar peso, despesa, nós queremos compartilhar, que é aquecer nosso coração com a palavra de Deus e com o pão, né? Comer também. Amém? Então, em nome de Jesus, traga aí uma bebida, um pratinho e nós vamos compartilhar aí. Em nome de Jesus, de um momento maravilhoso. Glória a Deus. Como diz o pastor aí, me ajuda dando glória a Deus nesse lugar, enchendo, me ajuda, glorificando o nome do Senhor. Quando você glorifica, você atrai a presença de Deus para esse lugar. Então não vamos deixar o silêncio ocupar, porque nós somos crentes barulhentos, pentecostais, cheios do Espírito Santo de Deus, e aqui não existe nada, não tem regra que vai nos segurar nesse lugar, nessa noite, amém? Deus tem uma palavra, e eu sempre digo que é uma troca, né? Andar com Deus é uma via de mão dupla. Amém, querido? É uma troca com Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco. Que relacionamento, querido? Não é aquele relacionamento onde só um se manifesta e o outro fica parado. Nós vamos nos manifestar aqui. Amém? Lembra do cego Bartimeu? Jesus estava passando, ele sabia que ele não estava enxergando, mas ele sabia que algo diferente estava naquele lugar, e ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você pode dizer: Jesus, eu estou aqui, olha para mim nessa noite, fala comigo. Onde é que estão aí as pessoas que querem ouvir a voz de Deus? Então dá um grito, diga: Jesus, olha para mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de celebrarmos a aliança. Aliás, como eu disse no início do culto, toda reunião de culto é uma oportunidade de celebrarmos a aliança que nós temos com Deus. E hoje nós vamos falar desta palavra sobre celebrar a aliança que nós temos com Ele. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, você que perdeu o hábito de andar com ela, recupere esse hábito em nome de Jesus, de andar com a sua espada na mão. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você que não tem a sua Bíblia, que não trouxe hoje, que esqueceu ela, que deu uma escorregada na maionese, vai acompanhar a palavra ali, ó, pelo telão. Mas você que trouxe, acompanha aí na sua Bíblia. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Lucas, capítulo 22, a partir do versículo... do salto, irmão. A partir do versículo 19. Acharam aí? Amém? Então diz assim, olha: tomando o pão... Aliás, vamos ler todos juntos? Vamos? Na sua versão, acompanhando aqui, eu quero
que nós como igreja leiamos todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Continua, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra, querido? Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma instrução de Jesus para um momento de Santa Ceia. É um momento que nós vamos participar hoje. E esse texto fala de aliança com Deus. Amém? E nós vamos falar de aliança. Por quê? Porque é uma reflexão hoje. Hoje nós vamos viver um momento de reflexão sobre o nível da minha aliança com Deus. Amém? Qual o nível da minha aliança com Deus? Qual o nível da sua aliança com Deus? E nós vamos refletir, e eu vou tentar correr, porque tem muita informação, tem muita coisa aqui, e se eu não correr, o pastor vai ter uma DR comigo no final. Aleluia, né? E vocês têm que me ajudar participando e recebendo, querida, em nome de Jesus aí. Tem muita informação aí, glória a Deus. Paulo, na palavra, ele expressa um nível, e olha só que profundo isso, né? Porque alguém com essa autoridade, ele sabia o nível da aliança que ele tinha com Deus. Esse homem era Paulo, e Paulo expressa isso na palavra dizendo assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O camarada, querido, tinha a convicção do nível de aliança que ele tinha com Deus, porque ele batia no peito e ele dizia assim: eu não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo. Essa vida que eu estou vivendo aqui na carne, eu vivo no Filho de Deus. Era muita convicção nesse nível de aliança. E eu quero que você saia daqui essa noite com essa mesma convicção, querido, de quem você é e da aliança que você tem com Deus, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. A história toda da sua palavra, e nós vamos correr aí. Pastor, eu vou pregar de Gênesis a quase Apocalipse agora. Nós vamos discorrer, trazer esse entendimento de como Deus deseja ter uma aliança com o seu povo. Desde o princípio, querido, desde a criação do mundo, o desejo de Deus era estabelecer uma aliança com a sua criação. E você sabe disso, por meio de Adão e Eva, era uma aliança que havia ali, era uma intimidade, um relacionamento, e era uma aliança baseada em confiança. Porque Deus estabeleceu ali o jardim do Éden e deu ordens para ele que determinada árvore eles não deveriam tocar. Ou seja, a aliança estava firmada na confiança. Só que o que acontece, Adão e Eva, eles quebram essa aliança com Deus. Eles quebraram essa aliança, e a partir dessa quebra de aliança, uma série de consequências começa a acontecer na vida deles, e é isso que acontece todas as vezes que nós quebramos a aliança com Deus. Quando alguém quebra essa aliança com Deus, uma série de consequências nos alcançam a família, querido, porque você vai ver a história de Adão e Eva, que foi de uma decadência. Primeiro eles foram expulsos do jardim do Éden, aquilo era herança para eles, e eles perderam a herança que Deus tinha para eles ali naquele lugar.
Eles foram expulsos daquele lugar. E aí começa uma confusão, um conflito. Eu já imagino que ali começou o atrito de marido e mulher. Foi ali no Jardim do Éden. Primeiro que Adão deveria ter cuidado da esposa, não cuidou. Viu, marido? Você fica de olho na sua esposa, marido. Pode tirar o olho o tempo inteiro. Fica de olho na sua esposa. Você perder, você deslizar, mulher escorrega fácil. Onde estão os maridos aqui? Fica de olho na sua esposa. Amém? Cubra ela. Eu falo fica de olho, não é na cobrança, não é a cobertura que você exerce sobre a sua esposa. É a unção, essa cobertura de proteção, de guardar a esposa, para que o diabo não se aproveite, querido, das oscilações que a mulher possa ter. Então eles quebraram essa aliança e aí já começaram aquele atrito, um começou a colocar a culpa no outro, não foi assim? Não, mas e aí Adão coloca até culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu, essa mulher aí que pisou na bola. Então começa esse atrito, eu estou sentindo falta de um louvor, eu estou sentindo falta assim, de uma adoração fluindo, uma atmosfera de adoração. O pastor vai me ajudar com isso. Então começa esse atrito entre o casal e daqui a pouco eles têm filhos e começa atrito entre os filhos. A inveja nasce aí, o ciúme nasce aí e a partir daí começa o primeiro homicídio que a gente ouve na Bíblia. Tudo por causa da quebra da aliança. Vocês estão entendendo aí? A aliança, quando é quebrada, ela traz consequências e atinge a família. Isso significa que manter uma aliança com Deus atrai também para a nossa família a proteção. Quando existe uma aliança firmada no Senhor, existe a proteção de Deus. Então Deus começa desde a criação, desde a formação do primeiro homem, da primeira mulher, esse sonho de manter com o seu povo essa aliança. E no decorrer da história, glória a Deus, você pode dar glória a Deus comigo? Aleluia. Estou sentindo, a atmosfera vai mudar agora. Aí Deus chama Noé também para estabelecer uma aliança com ele. E o símbolo da aliança com Noé foi o quê? O arco, lembra disso? Depois do dilúvio, depois de tudo aquilo que aconteceu, que você conhece a história, Deus coloca o arco no céu, e Ele diz: este é o símbolo da minha aliança com você, de que eu não mais destruirei essa terra com as águas. Então Deus faz aliança, porque é isso que Deus quer. Então através de Noé, Deus continua o propósito de estabelecer uma aliança. Só que aí as gerações vão passando e as coisas ruins vão acontecendo. Alguém no meio do caminho torna a quebrar a aliança com Deus, mas Deus não desiste. E eu quero dizer isso para você: você não vai abusar dessa graça que Deus tem sobre a sua vida. Mas eu quero dizer, querido, que Deus não desiste de você. Ele não desiste do propósito que Ele fez. Quando Ele te fez, querido, Ele não desiste desse propósito. E aí Deus volta nessa busca de estabelecer a aliança através de Abraão. A partir de Gênesis capítulo 12, você começa a ver Deus tirando Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra onde eu te mostrarei. E ali Deus começa a escrever uma história para quê? Para estabelecer uma aliança, como era desde o princípio. Então Deus faz isso, Deus leva ele para outro lugar. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 17, versículo 12. Em nome de Jesus, Gênesis 17, versículo 12. E eu quero dizer que o símbolo da aliança com Abraão, nós falamos lá de Adão e Eva, era da lealdade, era da obediência ali com eles, né? Aí depois veio Noé, Deus estabeleceu o arco, era um símbolo da aliança. Quando Deus chama Abraão e Deus estabelece um propósito para a vida de Abraão, Deus também estabelece um símbolo, que era o símbolo da aliança. Está lá em Gênesis
17:12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Esse era o símbolo da aliança que Deus tinha com Abraão. Como assim, pastora? Qual era esse símbolo? Todo homem, todo menino, a partir de 8 dias, ele deveria ser circuncidado. Para quem não sabe, essa circuncisão era aquela cirurgia, a famosa cirurgia da fimose. As mães sabem. Tem meninos que nascem com fimose e, chega um período, precisa tirar. Mas esse era um símbolo que Deus estabeleceu com o povo, através de Abraão, com os homens, através de Abraão. Então, a partir de 8 dias, todo menino precisava de fazer essa pequena cirurgia. Era um pequeno derramamento de sangue. Teve homem que fez até umas carinhas tortas assim agora. Aí tá todo mundo falando obrigado, Senhor, pela graça que me alcançou. Aleluia, né? Glória a Deus. Tinha que passar por isso, né? Esse era o símbolo da aliança. Depois de Abraão, Deus continua se movendo para aumentar mesmo com o seu povo essa aliança. E aí ele chama quem? Moisés. E estabelece a aliança com Moisés. Porque você sabe que depois de Abraão, veio aí Jacó, veio José, e o povo foi parar no Egito e se tornou escravo, e aquilo tudo parecia ser o fim, mas como eu disse aqui, Deus não desiste dos seus planos, dos seus propósitos, de ter uma aliança. E aí Deus levanta Moisés para resgatar o povo da escravidão. E Deus também estabelece uma aliança com Moisés. E como foi essa aliança? Deus estabelece através das leis e do tabernáculo. Esse é o símbolo da aliança que Deus tinha com Moisés, através de Moisés com o povo. Ele estabeleceu leis, você conhece toda a história, e nós não vamos nos aprofundar. Quando Moisés subiu e recebeu do Senhor os 10 mandamentos, e ali, a partir dali, uma série de mandamentos foram estabelecidos sobre o povo. E também Deus estabeleceu o tabernáculo. Amém? A pastora fala muito de tabernáculo aqui quando começa o culto, não fala? Do louvor. O que era esse tabernáculo? Esse tabernáculo era o lugar consagrado, reservado, preparado para toda a atmosfera de culto, para tudo que ia acontecer ali, em culto ao nosso Deus, querido. Então existia uma série de coisas que deveria acontecer, e a gente já ficou ensaiando, né, pastor, de falar sobre o tabernáculo, e nós nunca falamos, né, sobre o tabernáculo, a área do tabernáculo. Então Deus dá regras, estabelece medidas, tipos de tecido, de material, e começa a dizer a Moisés e aos sacerdotes, né, porque ele levanta sacerdotes, e aí começa a dizer como tem que ser essa construção desse tabernáculo. E Deus estabelece o átrio. Pensa que o átrio é o quintal de uma casa, sabe? O átrio é o pátio externo, e o povo que ia ali para sacrificar, que ia ali participar daquele culto, eles não podiam entrar. O acesso àquele tabernáculo era só dos sacerdotes, querido, era dos sacerdotes, e no santíssimo lugar, que eu vou chegar lá, era do sumo sacerdote. Então o povo ficava do lado de fora. Esse lugar, esse pátio externo, era onde havia os sacrifícios, que aí começa a história dos sacrifícios, de se sacrificar animais para o Senhor, o derramamento de sangue. Querido, você pode falar, nossa, mas Deus queria que matasse animal, Deus queria que... Deus exige de nós, Ele quer de nós também sacrifícios, que hoje não está vinculado ao derramamento de sangue. Por quê? Porque Jesus já fez isso por nós. Aí começa a se estabelecer esse sacrifício. Então ali fora, no pátio externo, era onde eram sacrificados os animais oferecidos, em perdão dos pecados. Era assim que eles se aproximavam de Deus. Então o povo ficava no pátio externo, e o sacerdote ali recebendo, sacrificando com o povo.
E aí tinha a bacia de bronze. Essa bacia de bronze era onde o sacerdote lavava as mãos, porque ele tinha que entrar, e ele não podia entrar sujo. Então ele se lavava ali, ele se limpava daquele sacrifício para continuar o culto lá dentro do tabernáculo. E aí a Bíblia fala que havia uma separação entre o pátio e o lugar santo, que é chamado de lugar santo, essa parte de dentro. E eram cortinas e cortinas coloridas, de tecidos coloridos. Leia lá, querido, em nome de Jesus o texto, e você vai ver. Eram cortinas coloridas que separavam o átrio do lugar santo. E dentro desse ambiente do lugar santo, a Bíblia diz que no lado direito, do lado norte, havia a menorá. A menorá é isso aqui, ó. Esse símbolo aqui é o candelabro. Havia do lado direito esse candelabro, onde se mantinha ali constantemente aceso, o fogo ali aceso. E de frente ao tabernáculo havia a mesa, que era a mesa da proposição dos pães. Amém? Você já leu isso? E esse pão que ficava ali oferecido, ele tem um símbolo para nós. Aliás, todo o tabernáculo tem símbolos para nós, né? O Velho Testamento, a Bíblia diz que elas são sombra das coisas vindouras, daquilo que haveria de acontecer. E aquele pão simbolizava já o pão que desceria do céu, que é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Esse candelabro é a representação do Espírito Santo de Deus aceso em nossa vida, querida, em nome de Jesus. E ali havia uma mesa também, que era o altar do incenso. Nessa área tinha outra cortina, para vocês entenderem. Havia como se aí fosse, onde vocês estão, aí fosse o lugar santo. Aí aqui tinha outra cortina, que era o véu, chamado de véu. E esse véu era fechado, porque aqui dentro era o lugar santíssimo. Era o santo dos santos. Dentro desse lugar ficava a arca da aliança. Deus estabelecendo a aliança com seu povo. Então ficava a arca da aliança. Só quem entrava nesse lugar era o sumo sacerdote. E uma curiosidade para vocês, que é dentro aí, se você for ler toda a história, você vai ver que havia instruções, inclusive para as vestimentas do sacerdote. E aí a Bíblia diz que nas saias desse sacerdote, nos vestidos, na barra desse sacerdote, haviam sininhos. Eram como que sininhos, fazendo barulho. E ele era amarrado uma corda na cintura. E aí os auxiliares, os sacerdotes, ficavam no lugar santo. Só o sumo sacerdote entrava amarrado. Por que amarrado? Não podia entrar. Não podia entrar nem para tirar ele de lá, se ele morresse. E se Deus não aceitasse o sacrifício, todo aquele ritual, aquele culto, o sumo sacerdote morria lá dentro. Para que esses sininhos? Para todo mundo perceber que ele estava vivo ainda, porque ele ficava andando por aquele lugar e os sininhos faziam barulho. Então eles sabiam, ele está vivo, Deus está aceitando, Deus está recebendo. Então eles tinham essa convicção. Mas se parasse, tinha morrido. Eles não podiam entrar lá para tirar. O que eles faziam com a corda? Puxava o sumo sacerdote lá de dentro. Então esse era todo um ritual. Esse era todo um processo de culto que havia. E é exatamente esta palavra que nós devemos cuidar para nos alcançar. Porque o grande problema que muitas vezes nos afeta é que a gente faz dos nossos cultos rituais. E o desejo de Deus é estabelecer a aliança através da presença dele, porque a arca da aliança, o tabernáculo, que era o símbolo daquela aliança ali, era a presença de Deus, representava a presença de Deus, e era isso que Deus queria que acontecesse, que se movesse, que fosse o centro, que fosse alvo, era a presença dele, querido. E nada mudou. Os rituais mudaram, e você sabe por quê, e a gente vai discorrer. Mudaram a forma do culto, querido, mudou.
fisicamente mudou, espiritualmente não, mas fisicamente mudou. Só que muitas vezes nós estamos como esse povo, fazendo desse momento um ritual só. Parece que é aquela coisa, eu tenho que ir, estar na igreja às 18 horas, e aí a gente vai tornando isso algo comum, isso normal para nós. E aí nós vamos nos esquecendo da presença e da aliança de Deus com as nossas vidas. Tem gente que entra dentro da igreja e sai dentro da igreja e não é tocado, não é mudado, não é transformado. E eu vou dizer algo para você, querido, porque através de Jesus Cristo você sabe disso. A Bíblia diz que a morte de Jesus, Ele rasgou o véu. Esse véu que era só de acesso do sumo sacerdote foi rasgado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você tivéssemos acesso à presença, porque a Arca da Aliança representava a presença, e o desejo de Deus é que a gente tenha acesso à presença dEle. E quando nós temos esse momento aqui, Deus está dizendo para nós que é uma oportunidade de estarmos na sua presença, de vivermos a sua presença, de sentirmos a sua presença. Mas muitas vezes nós fazemos disso algo ritualístico. Nós colocamos isso na agenda da nossa vida como se fosse qualquer outra coisa banal, como se fosse acordar, comer, trabalhar. Isso aqui não é comum. Isso aqui não pode ser comum para nós. Pode ser. Tem uma canção que há muito tempo atrás nós cantávamos na igreja, que ela dizia assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que, eu chorarei. Se tiver que gritar, se tiver que, cante. Assim o farei, me dá mais uma chance. Veja bem, querido, essa aqui hoje pode ser a última oportunidade que a gente tem para estar na presença do Senhor. Mas a gente faz disso aqui muitas vezes algo comum. Parece que é como ir na casa da vizinha visitar um parente. Queridos, o tempo inteiro Deus está nos atraindo para lembrar da aliança que Ele tem conosco e da presença que faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Acontece que aquele povo, foi tudo estabelecido ali, a forma de culto, a forma que aconteceria ali no tabernáculo, e o povo começou a tornar isso comum. Eles aprenderam a fazer. Igual a gente sabe fazer, né? A gente sabe, entra aqui, né? Às vezes faz até só por fazer, bota o joelho no chão, faz aquela oração, levanta a mão. Parece que assim, tá tão comum, a gente sabe o que fazer e a gente faz, e vai tornando isso comum, e vai se tornando algo ritual. Nós não podemos deixar que o nosso culto vire um ritual, queridos. Nós não podemos deixar que isso se torne comum. E olhar para aquela situação daquele povo tratando isso com tanta simplicidade. Deus continua na sua busca por homens que queiram ter uma aliança com Ele. E aí Deus encontra na vida de quem? De Davi. Deus olha para Davi e Ele pensa, Ele vê, tem algo diferente nesse homem. Tem algo diferente na vida de Davi. E ele é chamado o homem
segundo o coração de Deus. Deus olha para Davi e ele enxerga que havia aliança no coração de Davi. Deus olha para ele e enxerga que tem algo diferente. Davi não trata as coisas de Deus comum. Davi não trata Deus de forma comum. Davi sabe que a aliança dele está firmada com Deus. E Davi, querido, era um homem que tinha tudo para dar errado. Tinha toda a história de Davi, o histórico de Davi era para ser um histórico de derrota, mas ele só não foi vencido por causa da aliança que traz proteção para as nossas vidas. Davi foi preservado, Davi foi poupado nos seus desafios por causa da aliança que ele tinha com Deus. Davi foi um cara que foi rejeitado pela família, querido. Davi era o menor da sua casa, o que era considerado mais feinho, que ninguém queria. Davi foi separado para cuidar das malhadas, eram as ovelhas que tinham defeitos, que não serviam para sacrificar. Davi foi cuidar dessas ovelhas. Davi nem lembrado foi quando Samuel chega na casa de Jessé, porque Deus manda para escolher o rei. Davi nem lembrado foi pela família. Alguns historiadores dizem que Davi foi fruto de um outro casamento e por isso ele foi rejeitado, de um outro relacionamento. E por isso ele foi rejeitado pelos irmãos, rejeitado. Só que a rejeição de Davi não impediu que ele vivesse uma vida de aliança com Deus. Davi amava Deus e era leal com ele, independente das circunstâncias que vivia. A sua aliança com Deus foi o que preservou Davi de ter uma vida depressiva, porque ele poderia, querido. Hoje em dia, o que a gente encontra de pessoas depressivas, que estão relacionadas à rejeição, que vem de um histórico de rejeição familiar, muitas vezes desde o ventre, e aí a gente vê um histórico de depressão, de opressão sobre a vida da pessoa. Davi foi poupado, Davi foi preservado por causa da aliança. Diga assim: a aliança preservou Davi. Ele vence seus traumas, ele vence as suas dores internas, ele vence os desafios externos por causa da aliança. E ele sempre se lembra que ele só era vencedor por causa da aliança que ele tinha com Deus. Você vai ver isso na história, porque a Bíblia diz que Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas, o que acontece? Chegou um dia um urso para atacar as ovelhas, e aí Davi, na força do Senhor, ele sabia que havia unção, presença, aliança na vida dele. Ele derruba, ele destrói aquele urso. Outro dia aparece leão, e ele vai e mata o leão. Ele sabia que não era a força do braço dele, que ele sabia que era a aliança dele com Deus, que estava capacitando ele para vencer os desafios. Então a aliança que ele tinha com Deus o preservou. E ele faz lá adiante, depois de passar por todo esse processo, enfrenta a rejeição, enfrenta o urso, enfrenta o leão. Aí Davi enfrenta Golias. Você conhece essa história? Aí Davi se depara com Golias. E é interessante a forma e a visão que Davi tem de Golias. A visão que ele tem. Que quando ele chega lá, qual é a história? A Bíblia diz que o pai Jessé fala para Davi: Davi vai levar uma comida lá para os seus irmãos. Os irmãos estão na guerra, é tempo de guerra. E os irmãos dele eram soldados, todos fortões, bonitões, grandões, estavam lá lutando na guerra. Davi foi rejeitado, nem para a guerra ele não servia, querido. Ele não servia pela família, nem para ir lutar, correr o risco de morte. Davi não servia. Era mirradinho demais, era pequeno demais, não tinha força. Era assim, era a visão que tinham dele. Só que ninguém sabia que lá, escondidinho do povo, mas os olhos de Deus estavam sobre ele.
Davi tinha vencido o urso, Davi tinha vencido os leões, Davi tinha vencido os traumas. Ninguém sabia o gigante que ele era. E aí ele foi levar um dia comida. Quando chegou lá, encontrou o povo tudo correndo com medo. Por quê? Porque se depararam com Golias. Golias estava afrontando o exército. Golias estava zombando do exército de Deus, dizendo: vocês vão perder, quem são vocês? E aí ele vê o povo correndo e fala: que bagunça é essa? O que está acontecendo nesse lugar? É o Golias. Ninguém pode enfrentar aquele homem. 3 metros de altura aquele homem tinha. Imagina o tamanho daquele homem, querido. Ninguém queria enfrentar Golias. O medo havia alcançado o coração, a vida daqueles soldados que haviam sido treinados para a batalha, mas eles estavam com medo. E aí qual é a visão? O que Davi fala quando ele sabe de Golias, quando ele olha para Golias, nem pelo nome ele chama. Ele não chama Golias pelo nome. Sabe o que ele diz? Quem é esse? Incircuncidado. Quando nós lemos lá atrás, quando nós falamos lá atrás, a circuncisão era um sinal de aliança. Sabe o que Davi estava dizendo? Quem é esse ser humano sem aliança com Deus? Achando que pode enfrentar o exército do Deus vivo. Achando que pode enfrentar um exército que tem aliança com Deus. Quem é? Quem é esse camarada? Quem ele pensa que é? E Davi foi enfrentar, e você conhece a história do homem que derrubou Golias. Nem espada ele conseguia levantar. Ele pegou a armadura de Saul, não conseguiu, queridos. Essa é a história, não conseguiu nem andar, não saía do lugar, de tão pequeno e mirradinho. Não conseguia levantar a espada, porque era pesada demais. Mas ele não precisava de armas humanas, ele precisava da aliança que ele tinha com Deus. Porque a aliança com Deus traz proteção. A aliança com Deus traz revelação e estratégias para nós. É a aliança com Deus, querido, que vai te preservar, que vai te visitar, querido, na hora da tua angústia, nos momentos das suas guerras. É a tua aliança com Deus que vai trazer a revelação daquilo que você precisa para vencer os desafios. Era a aliança que ele tinha com Deus que o fez vencer. A aliança protege quem tem essa aliança com Deus. Ela traz essa proteção. Amém? Diga assim: dentro da aliança eu sou preservado. É por isso que o diabo luta tanto para nos afastar. O diabo sabe, o diabo não tem poder para quebrar a aliança. Escuta isso aqui. A quebra de aliança é minha, é sua. Nós é que podemos fazer isso, quebrar essa aliança. O diabo não tem poder, querido. É por isso que você já me viu pregar aqui nesse lugar, para você parar de ficar dando tanto crédito pro diabo, porque tem gente que tudo é o diabo. Tem gente que atrai, de tanto que chama. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Eu já contei a história daqui, né, para vocês que acharam o diabo triste. Eu já contei essa história já várias vezes, né? Acharam o diabo triste, prostrado, sentado, e perguntaram para ele: que foi, seu diabo? O que você tem? Ele disse: é esses crentes aí, que tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tô chateado, tudo é eu. E a gente tem mania de ficar atribuindo tudo que acontece na nossa vida ao diabo. O diabo não tem poder e autoridade para agir na nossa vida, querido, a não ser que eu e você quebremos a nossa aliança com Deus, porque a quebra de aliança abre portas para o diabo entrar. É só assim que ele age. Então para de ficar atribuindo. O diabo não tem poder nenhum. A TV que queimou na sua casa não é culpa do diabo, não, que é culpa sua, que às vezes não cuidou, a energia não foi boa. Para de culpar o diabo de tudo que acontece. Ele nem isso ele merece, nem culpa ele não é digno, ele não merece. Nós temos uma aliança com Deus e é ela que nós precisamos preservar. Então para de atribuir, de atrair a presença do diabo. E ele luta, a luta dele contra as nossas vidas é cegar o nosso entendimento. A luta dele contra nós, querido, é trazer engano para as nossas vidas, porque trazendo engano a gente quebra a aliança.
Quando a gente deixa de entender as coisas, a gente quebra a aliança. Quando a gente se envolve com quem não deveria se envolver, a gente quebra, corre o risco de quebrar a aliança com Deus. Existe uma série de coisas, querido, que estão nos direcionando. E o diabo, ele não vai aparecer com chifre para você, com tridente para você, com um rabão vermelho, com a cara feia. Porque se ele aparecer assim, você sai correndo, você não quer saber dele. Ele aparece bonzinho, bonitinho. Ele vai falar palavras encantadoras para você. Ele vai dizer coisas boas, bonitinhas para você. Para cegar o teu entendimento. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. Para quê? Para que a gente, com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente venha quebrar a aliança que a gente tem com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar você que Ele te chamou, Ele te resgatou, Ele te salvou, o preço dele derramado, pago por você. É para você não permitir, para você não esquecer, querido, desse preço. Amém? Não esqueça do preço que foi pago por você. Não permita que o diabo roube isso de você. Aleluia. E aí Davi, toda a história de Davi foi uma história voltada para estabelecer a presença e colocar a presença de Deus como prioridade, como a coisa mais importante na vida do povo. E você conhece toda a história de Davi. Davi foi ungido a rei, Davi foi ungido lá na sua casa, Davi foi ungido depois, Davi foi ungido por todo Israel, Davi é levantado como rei, e tudo que ele deseja é organizar. Por quê? Porque ele não suportava mais ver um povo acostumado a viver, mas não valorizar a presença. E ele queria restaurar isso, fazer com que as pessoas valorizassem de novo a presença, que era a razão das vitórias que eles tinham. Era a presença, era a aliança que eles tinham. Davi queria restaurar isso. E aí Davi começa a organizar, fazer uma organização no seu reino para voltar a trazer a presença de Deus como prioridade, como razão, como motivo, como alvo do povo. Era a presença de Deus. E aí a história vai nos contar, você conhece aí a história de que a arca primeiro foi tomada pelos filisteus. Você lembra dessa história, querido? Rapidamente aqui eu quero dizer para você que numa batalha entre Israel, os filisteus tomam a arca da aliança. Lembra disso? Esses dias foi pregado aqui, se eu não me engano, que foi eu que preguei, foi você, pastor, que nós falamos a respeito disso, de Eli. Eli caiu da cadeira. Por quê? Porque viu a derrota do povo, viu a arca da aliança, que era a representação, que era a presença de Deus ali através, né? Representava a presença de Deus. Viu a arca da aliança ser tomada, viu homens ser mortos, caiu, morreu. Lembra que eu falei, foi eu que falei sobre isso, dos filhos de Eli, começaram a desandar, tudo começou aí. E aí a arca da aliança é tomada, é levado para território inimigo, os filisteus levam. Quando essa aliança é levada para lá, aliança é o que, querido? O que significa aliança? A arca da aliança? A presença. Quando ela é levada para o território inimigo, o que acontece lá no território inimigo? O caos. Os filisteus começam a sofrer por causa da presença dessa arca. Começam a sofrer. E ficam lá, sofrendo, e muita gente morre, e eles têm úlcera, está tudo escrito na Bíblia isso. Aí o que acontece? Eles falam, a gente precisa dar linha nessa arca, que tem alguma coisa errada, não está batendo, não está combinando. E eles querem tirar a arca de lá. Por quê? Porque Deus não vai se mover em território inimigo. Deus não vai se mover, querida. A Bíblia diz que a luz não pode compactuar, não pode se misturar com as trevas. A arca da aliança, que era a presença de Deus, não podia se misturar com o povo inimigo, com o povo que não tinha aliança com ele. Então os filisteus pegam e tiram aquela arca da aliança de lá. Está escrito isso. Lá em 1 Samuel começa a contar a história. Eles colocam a arca em cima de uma carroça. Primeiro pede uma direção lá. É assim que tem que fazer? É assim, bota a arca na carroça e leva
para o meio do povo de Israel. A arca volta para o meio do povo de Israel. E ela fica na casa de Abinadab. Lembrei. Fica na casa, durante 20 anos, essa arca ficou lá. E aí existe todo aquele processo de Davi é levantado rei. E aí Davi estabelece Jerusalém como a cidade principal ali do povo de Israel. E ele diz, eu preciso trazer de volta a arca para Jerusalém. E aí você conhece essa história também. Davi levanta homens e vão lá buscar, só que ele vai buscar com uma carroça também. O que acontece? A carroça, o boi, ele deu uma tropeçada, a arca ia caindo. A Bíblia diz que Uzá colocou a mão para não deixar a arca cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu, foi fulminado na hora, porque tocou na arca. E eu disse aqui no começo, querido, que a aliança de Deus, ela é baseada também em princípios que a gente precisa viver para a nossa vida. E o povo não entendia que para se ter esta presença, para se viver essa aliança, eles também precisavam cumprir princípios. Deus estava ensinando para eles que a presença não podia ser transportada de qualquer jeito. Culto não se faz de qualquer jeito. Ser crente, não podemos ser crentes de qualquer jeito, querido. Não pode, não dá. Tem que ser quente. Tem que pegar fogo. Não dá para viver uma vida de um ânimo dobre. Um dia eu quero uma coisa, outro dia eu não quero mais. Como diz o velho ditado, um dia eu não sei se caso, no outro dia eu não sei se eu compro uma bicicleta. E fica nesse em cima do muro, nessa insegurança de andar sem tomar uma posição. Não dá, querido. Você nem pode dizer, eu tenho uma aliança com Deus, se isso não estiver firmado com certeza na sua vida. Se essa escolha de verdade não ter sido feita na sua vida. Você precisa descer de cima do muro. Tem uma história, querido, que nós costumamos contar. Essa história, essa ilustração. Diz que um dia um homem estava andando em cima do muro. E ele olhou para um lado. E ele viu Satanás e os demônios olhando para ele, observando silenciosamente ele caminhar por cima do muro. E aí quando ele olhou para o outro lado, ele viu Jesus e os anjos, e eles faziam festa, eles gritavam, vem para cá, desce daí, vem para cá, pula para cá, vem, desce desse muro, vem para cá. E ele ficou pensando naquilo, e falou, por que Jesus e os anjos estão fazendo barulho, gritando para eu descer para lá, e o diabo, será que o diabo não me quer? Porque ele não está nem me chamando. E ele olhava e o diabo só observando, sarcasticamente, ironicamente, aquele homem andando em cima do muro. Aí ele ficou curioso, ele foi perguntar, ô seu diabo, Jesus está lá fazendo festa, gritando para eu descer daqui do muro e ir para lá. Você não me quer? Eu não interesso para você? Por que você não me chama? E aí sabe qual foi a resposta do diabo? Eu não chamo você, porque esse lugar que você está já é meu. Andar em cima do muro, querido, não é o lado de Jesus. Você precisa fazer uma escolha, uma decisão hoje. Lembra que eu falei que hoje era uma reflexão do nível de aliança que você tem com Deus? Deus te trouxe aqui para lembrar você desse nível e dizer para você, você precisa decidir hoje. Para de andar nessa incerteza, nessa insegurança, desse eu acho, não acho, quero, não quero. Para de andar em cima do muro, porque o muro pertence ao diabo. Você precisa descer desse muro e caminhar com Jesus, ir para o lado de Jesus, estabelecer esta aliança, restaurar esta aliança que Deus tem com você. Desce de cima do muro, toma uma posição, toma uma decisão. E aí, Davi olha para aquela situação e fala, não, esse povo está muito acostumado, está banalizando a presença de Deus, está banalizando esta aliança, não é assim que deve ser. E aí vai lá atrás da arca, acontece isso com Uzá. Por que Uzá morreu? Sabe por quê? Porque existe uma forma de carregar a presença. Querido, existe uma forma de transportar a presença de Deus, e ela não pode ser transportada de qualquer jeito.
Você precisa consertar a sua vida, ajustar as coisas da sua vida, querido. Tem que ajustar. Sabe como que era transportada a arca? Era no ombro. Era o peso da responsabilidade de transportar a presença de Deus no ombro. A presença não pode ser transportada em carroça. Foi por isso que aconteceu aquilo. Aí, Davi, o que Davi faz? Pega aquela arca, eles levam para a casa de Obed-Edom. Você conhece essa história? Deixa lá, eles ficaram apavorados, sem entender por que Uzá morreu. Eles estavam com uma boa intenção. É por isso que tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Ele tinha boas intenções, eles queriam fazer a coisa certa, mas estavam fazendo de maneira errada. Você está entendendo? Jesus está falando com você, querido. Eu sei que você tem o desejo certo. Eu sei que você quer a coisa certa. Mas você precisa também fazer da forma certa. É o que Deus está dizendo para você essa noite. Faça da forma certa. Então levaram a arca para a casa de Obed-Edom. E enquanto aquela arca estava ali, na casa de Obed-Edom, lá nos meios dos filisteus, o povo foi destruído. Mas na casa de Obed-Edom, o povo prosperou, a família prosperou. Sabe por quê? Porque Obed-Edom tinha uma aliança com Deus. Obed-Edom honrava aquela presença. Obed-Edom não tratava aquela arca como algo comum, como um objeto qualquer. Ele dava valor àquela arca porque ele enxergava nela a presença de Deus. O que é que você tem feito? Como é que você tem enxergado e tratado a presença de Deus na sua vida, querido? A presença do Espírito Santo na sua vida, como é que você tem tratado? Enquanto aquela presença estava na casa de Obed-Edom, aquela família foi abençoada. Eu imagino que se havia enfermidade, houve cura depois. Eu imagino que se havia algum atrito ali entre as famílias, foram restaurados ali. Eu imagino que a bênção do Senhor se estabeleceu. Prosperaram financeiramente, prosperaram em todas as áreas ali. Davi ouve falar daquilo. E aí ele diz: é a presença, tá vendo, gente? É a presença que faz toda a diferença. Nós precisamos não deixar apenas na casa de Obed-Edom, mas nós precisamos dar oportunidade para todo o povo viver essa restauração. Nós precisamos. E aí a Bíblia diz que Davi, ele constrói, querido, uma tenda para colocar a arca dentro dessa tenda, para ficar com as portas abertas. E aí o povo ia passando pela frente, ia olhando, para se lembrar constantemente que o que fazia a diferença, a razão das vitórias, era a presença de Deus naquele lugar, era a aliança que Deus tinha naquele lugar. Então Davi traz a arca de novo, de forma diferente. Levanta sacerdotes, levanta levitas, levanta adoradores, levitas, adoradores. Essa é a nossa função. Querido, quando nós entramos nesse lugar, essa é a nossa função, querido. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função, atrair a presença de Deus, preparar o caminho para a presença dEle passar. Se você entrar nesse lugar pensando nisso, querido, nenhum culto mais vai ser igual. Se você trouxer para os seus ombros essa responsabilidade, nenhum culto vai ser igual ao outro. Cada culto vai ser uma manifestação gloriosa de Deus, querido. Davi estabelece isso. Davi levanta ali os levitas, cantores para irem cantando, sacerdotes para irem sacrificando. E a Bíblia diz que a cada 6 passos eles paravam e ofereciam sacrifício ao Senhor, derramavam sangue, depois davam mais 6 passos, ofereciam sacrifício. Ou seja, era de forma diferente, era marcando o caminho por onde a presença do Senhor iria passar. Você tem sido essa pessoa, querido?
Porque Deus está te chamando para ser essa pessoa, para marcar o caminho, para marcar, para abrir caminho, preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz: preparem o caminho do Senhor. Deus quer vir sobre nós, Deus quer se manifestar sobre nós, mas Ele está procurando sacerdotes que entendam a responsabilidade de carregar a presença no ombro. Se você entendesse isso, com todo carinho, eu vou dizer, você nunca mais chegaria aqui às 18 horas em ponto. Sempre chegaria antes. Um pouquinho antes, pelo menos. Para preparar o caminho. Porque você entende a responsabilidade. Você não é um crente comum. Deus não te chamou para ser comum nessa terra. Deus te chamou para marcar essa geração, para estabelecer o reino dele, querido. Deus não te chamou só para ocupar esse lugar, Deus te chamou para fazer diferença. Então você, quando entende essa responsabilidade, você diz: Senhor, eu estou indo para aquele lugar, Deus, para preparar o caminho para a sua glória ser manifestada. E aí você vem, você ora, você serve, você está deixando tudo preparado para que a glória do Senhor venha e se manifeste. Esse é o entendimento. E o problema de muitos de nós é que a gente acha que a responsabilidade é do pastor, é da pastora, é do intercessor, é do adorador que está tocando. Essa é uma responsabilidade nossa, porque Jesus não morreu por mim apenas, Jesus morreu por você. Esta aliança não é só comigo, esta aliança é com você. E aí Davi faz essa restauração. Davi restaura isso. Era por isso que Deus amava Davi de forma extraordinária. Porque Deus enxergava nele um homem que valorizava. Davi era um verdadeiro adorador. Davi era esse homem que Deus está procurando em mim e em você, querido. Eu vou dizer para você que dá tempo ainda, dá tempo. Eu não sei como você levou a sua vida até aqui, mas dá tempo ainda. Dá tempo. Os céus da graça estão abertos sobre nós. Dá tempo de recomeçar, dá tempo, querido, dá tempo de começar um novo tempo. Davi, depois de estabelecer e fazer toda essa restauração, Davi morre. E aí Davi morre. E uma série de homens começam a quebrar de novo a aliança com Deus. Seus filhos, vai ler a história. Reis são levantados e começam a quebrar a aliança de novo. Quebram a aliança com Deus. E aí começa a vir o mal sobre o povo de Israel, querido, porque quando nós quebramos a nossa aliança, a consequência não vem só sobre a minha vida, mas vem sobre todos os que estão ligados a mim, entende isso? A quebra da aliança de um rei, a quebra de aliança de um governante, trouxe derrota, ruína para todo o povo. E Deus começa a levantar profetas para trazer de novo o povo. Vocês precisam voltar para mim, vocês precisam restaurar a aliança comigo, vocês precisam voltar. E Deus começa a usar profetas. Ele usa o profeta Oséias dizendo: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Querido, esta noite Deus está dizendo para você que Ele quer te sarar, Ele quer te restabelecer dentro desta aliança, querido. Deus levanta profetas, e aí você vai ver Isaías, Jeremias, começa a profetizar o caos e conserta o povo de Israel. Se arrependa, porque a escravidão vai vir. Vocês sabem disso, está escrito na Bíblia. E vem. Israel é saqueado, Israel é dominado, Israel é levado cativo. O cativeiro volta de novo para a vida de Israel por causa da quebra de aliança. E Deus o tempo inteiro levantando profetas dizendo: se arrependam, e eles não se arrependeram. E aí você vai ver impérios se levantando, subjugando Israel.
Você vai ver a Babilônia, o império da Babilônia se levanta, subjuga Israel. O império medo-persa, os sírios, eles subjugam Israel. Só que é tão interessante e tão forte, querido, essa questão da presença de Deus na nossa vida, que mesmo que você esteja passando por alguma situação de cativeiro na sua vida, eu quero dizer para você que muitas vezes Deus não nos poupa mesmo de sermos levados para cativos. Mas lá enquanto cativos, Deus nos poupa de sermos mortos e sermos destruídos, porque há esperança dentro de nós. Quem tem aliança com Deus é preservado, nós falamos isso aqui, é preservado. Aí você vai ver mesmo debaixo de cativeiro, mesmo debaixo de escravidão, você vai encontrar, por exemplo, Daniel, que tinha aliança com Deus e não se dobrou para adorar outros senão o Senhor, não se dobrou para reconhecer diante de outros senão o próprio Deus. Ele foi proibido de orar, mas ele não parou de orar. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. E aí Daniel é jogado na cova dos leões. Foi morto? Foi preservado por causa da aliança com Deus. A aliança traz proteção. O povo estava cativo, mas ele foi preservado lá dentro. Aí você vai ver a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também não se inclinaram, porque tinham uma aliança com Deus. Estava na luta, que eles estavam na escravidão, eles estavam sob cativeiro, as coisas não eram fáceis para eles não. Mas eles foram levados para fornalha. Eles foram levados para fornalha. E mesmo lá, onde havia cheiro de morte, Deus preservou eles. Deus não só preservou, mas Deus estava com eles dentro da fornalha. Por causa da aliança com Deus. Deus sempre vai poupar e preservar aqueles que são aliançados com o Senhor. É por isso que você ouve muitas histórias e muitos testemunhos, querido. É por isso que você vê muita história, livramentos que Deus dá para os seus homens e para as suas mulheres por causa da aliança. E eu quero dizer para você que você não tem noção de quantos livramentos você recebe de Deus. Você não tem noção, querido, você não sabe. Quantas vezes eu orei e falava: Senhor, eu não consigo entender, eu só tenho certeza de uma coisa: eu não estaria aqui se não fosse o Senhor na minha vida. Por quê? Porque o diabo o tempo inteiro luta para nos destruir, querido. O plano do diabo é esse, para roubar, para matar e destruir. Constantemente ele tenta fazer isso, mas nós somos preservados por causa da nossa aliança. Quantas vezes nossos filhos receberam livramentos que a gente nem sabe que receberam? Quantas vezes, você não tem noção, a gente não tem noção. Quantas vezes nossos filhos saíram e voltaram para casa e voltaram em paz? E quem sabe o diabo não tentou tirar a vida deles, mas o anjo do Senhor estava guardando por causa da aliança, querido. Quantas vezes eu saí de madrugada para trabalhar, eu deixava minhas crianças sozinhas, as meninas sozinhas. Eu saía de madrugada. Eu não tinha quem fosse de madrugada para lá. A moça que tomava conta ia mais tarde. E todos os dias eu saía e eu falava: Deus, eu não estou enxergando, mas eu sei que tem um anjo grande nessa porta, Deus. Deus, eu posso não estar enxergando, mas os nossos inimigos vão enxergar, Senhor. Que eles enxerguem. E eu orava: confunde eles, Senhor. Confunde, Pai, que eles fiquem confundidos. Que a minha casa não seja alvo. Orava pelos meus filhos. E eu sei que Deus deu muitos livramentos. E quantos livramentos nós recebemos? Quantos livramentos você já recebeu? Você está aqui porque recebeu livramento. Se hoje você está aqui, é porque Deus te deu livramentos, querido. Hoje é porque Deus deu livramento para você. Por causa da aliança que Ele quer ter com você, porque Ele tem com você. E muitas vezes você não está valorizando isso. E aí,
vem todos esses impérios e chega o Império Romano, subjugando também o povo de Israel. Você conhece isso? Por isso que o povo, os judeus, muitos que não creem em Jesus esperam até hoje, porque havia promessa dos profetas que um se levantaria para resgatar. Eles só não sabiam e não entendiam que era Jesus. Jesus. Jesus é o sangue que nós não precisamos mais derramar, porque ele foi derramado. Jesus é o sacrifício que nós não precisamos fazer, porque ele já se fez. Jesus é a razão da nossa cura, da nossa libertação, da nossa restauração. Jesus deu a sua vida, porque não desiste de ter uma aliança conosco. Tudo que Deus quer é restaurar de novo essa aliança com você. Tudo que Deus quer. E Deus continua insistindo, procurando pessoas que queiram essa aliança. Aonde estão, querido? Os Abraãos, os Moisés, aonde estão, querido? Aonde estão os Davis? Aonde estão? Porque Deus está procurando. Deus está procurando. Jesus fala isso. Eis que vai chegar um dia. Vai chegar. Que os verdadeiros adoradores. Onde estão os Davis? Onde estão aqueles que valorizam a presença do Senhor? Onde estão, querido? Onde estão? Hoje você entrou nessa casa para celebrar a aliança que você tem com Ele. Você precisa lembrar que todas as vezes que você passar por aquela porta, é para celebrar a aliança que você tem com Ele. A sua vida precisa ser um lembrete constante de que você tem uma aliança com Deus. E essa aliança não está mais vinculada a sacrifício de bois, de vacas, de pombos, de cordeiros, de carneiros. Está vinculada ao sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por você, que te trouxe redenção, que te trouxe restauração, que te reconciliou. Ele poliu essa aliança. Sabe, essa aliança agora está brilhando por causa do sangue de Jesus, querido. Esta aliança, aleluia, é por causa da aliança que Jesus foi enviado. É por causa da aliança. É por causa da aliança com Deus que Ele nos ensinou. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Deus não tem compromisso com quem não tem aliança com Ele. E eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para fazer você celebrar que as lutas que você está enfrentando, talvez alguma enfermidade, algum desafio, alguma má notícia, essas coisas não têm aliança com Deus. Mas você tem, e Deus trouxe você aqui para te lembrar desta aliança. Por causa da aliança nós podemos vencer todos os desafios, querido. Por causa da aliança que nós temos em Deus, as nossas guerras, as nossas batalhas serão vencidas no nome de Jesus Cristo. Eu não vim aqui para trazer tristeza, peso sobre você. Eu vim aqui para renovar a tua esperança, a tua alegria no Senhor, porque Deus não desiste de você. Se você está aqui, é porque Ele queria que você ouvisse isso. Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Pega o sangue de Jesus, querido, que está sobre você, e limpa de novo essa aliança, e restaura ela, e faz ela brilhar de novo. Coloca para mim em nome de Jesus, Colossenses capítulo 1. Eu quero ler esse texto com você.
Diz assim, ó, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Próximo. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pode ir passando. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Todas as coisas é a tua aliança com Deus. Ele reconciliou tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E último, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem o quê? Se afastarem da esperança que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O sacrifício de Jesus trouxe reconciliação para você, e Ele está dizendo que isso vai permanecer, essa reconciliação, desde que você não se afaste do evangelho de Deus. Amém? Coloca para mim Hebreus capítulo 9, do 11 ao 15. Leiam bem alto. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Cristo é a razão, querido. Cristo é a razão de estarmos aqui. Cristo é a razão de estarmos aqui na igreja. Então, quando alguém julgar você porque você está indo na igreja demais, você fala, eu tenho razão para ir na igreja. Eu vou porque eu celebro a aliança que Jesus conquistou por meio do seu sangue. E tem uma frase que uma vez eu postei aí nas redes sociais, dizendo que a igreja, ela não salva, e não salva mesmo, querido. Igreja não salva ninguém, mas quem foi salvo deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. Quem foi salvo, quem foi alcançado, tem prazer em estar em comunhão com a igreja, querido. Tem prazer em estar na igreja.
para adorar aquele que o salvou. Deus tem uma aliança com você, e você veio aqui esta noite para Deus te lembrar. Vem aqui, Ministério de Louvor. Eu quero convidar você a adorar e a celebrar esta aliança que você tem com Deus. E se havia algum ajuste para ser feito, querida, agora é a hora de ser feito. Você pode fechar seus olhos aí. Feche os seus olhos aí onde você está. Agora é a hora de ajustar. Agora é a hora. Eu disse aqui que essa palavra seria uma reflexão sobre o nível de aliança que você tem com Deus. Deus agora, querido, está fazendo você refletir sobre aquilo que você precisa ajustar, resolver, consertar. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus, ele não termina só no sacrifício de Jesus Cristo e na sua ressurreição. Eu quero dizer para você que a obra do Senhor Jesus, ela só vai ser completa quando um dia nós estivermos prontos e Ele nos levar de novo para casa. Porque Ele vai vir buscar, querido. Ele vai vir nos buscar, querido. Ele vai vir buscar você. Restaura essa tua aliança hoje com Ele. Restaura essa tua aliança hoje. Faça a tua oração aí, em nome de Jesus.